Milionário diz: "Quem depende de mim não merece respeito." Foi a última frase que ele disse antes de tudo acontecer. A sala estava silenciosa quando Roberto, o milionário conhecido pelo orgulho afiado, inclinou-se na poltrona de couro e disparou a frase que atravessou o ar como uma lâmina: "Quem depende de mim não merece respeito." As palavras caíram pesadas, secas, definitivas. Do outro lado da mesa, Clara sentiu o estômago contrair. Não houve grito, não houve tumulto. Apenas aquele tom frio, firme, carregado de desprezo, capaz de desmontar qualquer pessoa que ainda acreditasse na bondade dele. O relógio na parede marcava cada segundo como se testemunhasse o momento exato em que algo dentro dela se partia. O cômodo era amplo, elegante, impecável, mas nada ali conseguia disfarçar a mistura de soberba e indiferença que ele exalava, enquanto ajeitava os punhos da camisa cara, pronto para prosseguir como se tivesse dito apenas uma verdade óbvia. Do lado dela, o mundo parecia desabar em silêncio. Clara respirou fundo, tentando manter a postura. Os olhos dela estavam úmidos, mas não caíram lágrimas. Não ali, não diante dele. A voz dela falhou quando tentou responder, e o vazio que se instalou depois revelou que não havia espaço para diálogo. Roberto não esperava resposta. Na verdade, nem ligava se ela tivesse uma. A luz que entrava pelas janelas amplas iluminava a poeira suspensa no ar, criando um contraste cruel com a escuridão que ela sentia por dentro. Ele, porém, continuou imóvel, seguro, como se o próprio ambiente fosse uma extensão do seu poder. Clara percebeu que aquele homem, por muito tempo admirado, não tinha apenas riqueza. Tinha prazer em lembrar aos outros o quanto se considerava acima deles. Por um momento, ela tentou buscar em sua memória algum resquício do Roberto que a ajudara no começo. Aquele que parecia generoso. Mas a figura à sua frente, dura, impaciente, quase arrogante, mostrava que talvez esse homem nunca tivesse existido de verdade. E enquanto ele desviava o olhar, pronto para encerrar a conversa, Clara apenas pensou em como aquela frase seria impossível de esquecer. Ela não imaginava, porém, que aquelas seriam as últimas palavras frias que ouviria dele antes de tudo mudar, antes do acontecimento que viraria sua vida do avesso e revelaria uma verdade que ninguém, absolutamente ninguém, estava preparado para enfrentar. O impacto daquelas palavras ainda ecoava enquanto ela caminhava pelo corredor amplo, tentando recuperar o ar que parecia escapar a cada passo. A porta se fechou atrás dela com um clique suave, mas o suficiente para lembrá-la de que, naquele instante, algo havia se rompido de vez. O silêncio que se seguiu era tão denso que quase abafava os pensamentos, mas nada conseguia apagar a frase que marcara o fim de qualquer ilusão. Ela parou perto da janela, apoiando uma das mãos no peitoril frio. O vidro refletia um rosto cansado, os olhos avermelhados, a sobrancelha franzida. Havia muito por trás daquela expressão: anos de esforço, noites em claro, sacrifícios silenciosos. E apesar de tudo, ali estava ela, tentando entender em que momento passou a ser tratada como alguém descartável, alguém que não merecia sequer consideração. A trajetória dela nunca fora simples. Crescera entre limitações, aprendendo desde cedo a se virar com pouco. Cada conquista exigira força, disciplina e uma coragem quase teimosa. Ainda assim, isso nunca a transformara em alguém duro. Pelo contrário, mantivera a sensibilidade que muitos perderam no caminho. E talvez tenha sido essa sensibilidade que a levou a confiar demais em quem não devia. O encontro com Roberto havia sido um divisor de águas. No começo, ele parecia enxergar nela algo que ninguém mais havia notado: potencial. Incentivou seus primeiros projetos, deu espaço para que mostrasse suas ideias, abriu portas que ela jamais teria conseguido sozinha. Não eram amigos, não eram íntimos, mas havia uma relação de respeito que, para ela, parecia genuína. Agora, olhando de fora, tudo soava ingênuo demais. Ela respirou fundo e deixou a cabeça cair para trás, encarando o teto com os olhos entreabertos. Lembrou das madrugadas dedicadas ao trabalho, das conversas longas,
das vezes em que tentou provar valor além do óbvio. Lembrou também do medo constante de errar, porque qualquer deslize poderia ser usado contra ela. Era como caminhar em solo frágil, sempre insegura de qual passo poderia fazê-la cair. As dores antigas começaram a se misturar com as recentes. O abandono do pai, a distância da mãe, a solidão que tentava esconder dos outros. Cada ferida vinha à tona, criando um mosaico de vulnerabilidades que ela mantinha trancado dentro de si. E agora, depois daquela frase cruel, o mosaico parecia ter rachado por completo. Ela passou a mão sobre o próprio braço, buscando algum tipo de conforto no gesto automático. A sala vazia refletia sua inquietação. Um fio de luz atravessou a cortina e iluminou parte do piso, trazendo lembranças de tempos mais leves, quando acreditava que esforço sempre seria recompensado, que gratidão existia, que respeito não era moeda negociável. O mundo parecia tão diferente naquela época. Ou talvez fosse ela quem ainda não tinha entendido como ele realmente funcionava. O peso da responsabilidade sempre esteve presente. Desde jovem carregava o papel de resolver problemas, de manter tudo organizado, de ser forte quando ninguém mais era. E essa força virou hábito, virou escudo, virou prisão. Ela raramente se permitia desmoronar. Mas agora tudo estava pressionando de um jeito que beirava o insuportável. Sentou-se devagar no sofá, ajeitando a postura como quem tenta se recompor antes de um novo golpe. As mãos entrelaçadas tremiam um pouco, e ela fechou os olhos para tentar conter a onda de emoções. A frase dele voltava como um sussurro distorcido. Não merece respeito. A intensidade do desprezo escondido ali era maior do que ela queria admitir. E ainda assim, por trás da dor, começava a surgir uma inquietação diferente. Não era raiva, tampouco desejo de confrontar alguém. Era algo mais interno, mais profundo. Uma pergunta silenciosa sobre o real valor que vinha dando às pessoas, às circunstâncias e às expectativas que a cercavam. Ela não sabia ainda, mas aquele seria o início de uma mudança que viria de dentro. Uma mudança que começaria justamente na dor que tentava sufocar. O corredor parecia mais longo do que de costume quando ela retornou ao trabalho naquele mesmo dia. Cada passo ecoava como se anunciasse uma nova onda de tensão prestes a se formar. A frase dele, cruel e definitiva, não apenas permanecia na memória, começava agora a se manifestar no ambiente ao redor, como se tivesse liberado algo que sempre existira ali, mas que até então se escondia atrás de sorrisos forçados. Quando chegou à sala onde passava a maior parte do dia, encontrou olhares rápidos sendo desviados, cochichos abafados e uma estranha sensação de que todos sabiam alguma coisa que ela não sabia. A atmosfera carregada denunciava que a humilhação não ficaria restrita àquela conversa privada. A injustiça estava se espalhando, discreta, mas constante. Ela tentou agir com naturalidade. Organizou documentos, ajeitou pastas, ligou o computador. Porém, à medida que as horas avançavam, pequenos gestos começaram a revelar uma mudança sutil e injusta. Uma colega que sempre fora gentil, agora falava com distanciamento. 2 funcionários, antes cordiais, passaram sem sequer cumprimentá-la. Era como se uma sombra tivesse sido lançada sobre ela, e ninguém estivesse disposto a atravessá-la. Ao sair para buscar água, ouviu o som abafado de risos antes que a conversa fosse interrompida abruptamente. Não precisava ouvir palavras para entender. A humilhação estava sendo socializada. O desprezo de Roberto havia se tornado combustível para que outros se sentissem autorizados a diminuí-la também. De volta à sala, encontrou sobre a mesa um relatório alterado, não por ela. Dados trocados, observações distorcidas, pequenas armadilhas que poderiam facilmente ser usadas contra seu desempenho. O coração acelerou. Alguém estava mexendo em seu trabalho. E não era por coincidência. Quando buscou esclarecimentos, recebeu respostas evasivas, olhares desconfortáveis, até mesmo um sorriso irônico de alguém que jamais se atreveria a agir assim antes. O desequilíbrio de poder causado pela frase do milionário estava criando um efeito dominó. Onde existia respeito,
Agora surgia medo. Onde havia cooperação, surgia conveniência, e ela estava no centro desse movimento silencioso e cruel. O dia continuou a descarrilar quando chamou a atenção para um erro no sistema. Em vez de ser reconhecida por sua atenção e responsabilidade, foi acusada de atrapalhar o fluxo. A culpa lhe caiu sobre os ombros sem chance de defesa. Era como tentar respirar, enquanto o ar diminuía aos poucos. O ápice da injustiça veio no final da tarde, quando uma reunião repentina foi convocada. Ela entrou na sala já sentindo o peso do que estava por vir. Roberto estava lá, sentado, seguro, com o mesmo olhar indiferente da manhã. Ao redor, rostos tensos aguardavam. Ele abriu a pasta à sua frente, tirou alguns papéis e, sem levantar a voz, anunciou que havia recebido reclamações sobre a conduta dela. Reclamações que ela sabia serem manipuladas, fabricadas, plantadas exatamente para quebrá-la. As palavras dele, desta vez públicas, foram menos diretas, mas ainda mais humilhantes. Ele falava de posturas inadequadas, falta de alinhamento, prejuízos operacionais. Era uma condenação camuflada de zelo profissional. A cada frase, ela se encolhia um pouco mais por dentro. O pior, porém, não foi o conteúdo, foi o olhar dele. Um olhar que dizia claramente que aquilo era apenas o começo. Quando a reunião terminou, ela saiu sem dizer nada. A porta atrás dela parecia pesar toneladas. O mundo antes difícil, agora parecia hostil. E naquele instante, enquanto atravessava o corredor já vazio, ela percebeu que a injustiça não estava apenas crescendo, estava tomando proporções que fugiam completamente do seu controle. O corredor estava silencioso quando ela voltou para sua mesa depois da reunião. Parecia que o prédio inteiro aguardava o próximo passo, como se todos já soubessem que um novo ataque estava prestes a acontecer. O ar estava pesado, quase imóvel. A luz fria refletia nos móveis, criando sombras duras que acompanhavam cada movimento dela. Ao se sentar, notou um envelope pardo colocado de maneira proposital sobre o teclado. Não havia nome, assinatura ou qualquer explicação. Apenas o envelope, e a certeza imediata de que aquilo não seria algo bom. Ela o abriu devagar, com a respiração curta, e encontrou dentro uma lista extensa de tarefas impossíveis de serem cumpridas no prazo estipulado. Eram documentos para revisar, dados para auditar, relatórios para reescrever, tudo com marcações rígidas exigindo entrega no dia seguinte pela manhã. Era uma ordem de afogamento, meticulosa, calculada, perfeita. Ela releu cada linha tentando encontrar alguma justificativa, algo que explicasse o absurdo, mas estava tudo ali. Exigências irreais, prazos inumanos, detalhes que claramente foram inseridos para criar falhas inevitáveis. A assinatura no final comprovava o que já suspeitava. Roberto havia aprovado tudo. Ele não queria apenas humilhá-la, queria quebrá-la. As paredes pareciam se aproximar quando ela percebeu que teria de enfrentar aquilo sozinha. A equipe, antes colaborativa, agora se escondia atrás de portas fechadas e olhares abaixados, como se colaborar com ela fosse uma sentença social. Era estranho, perturbador, perceber o quanto as pessoas mudam diante do poder alheio. Ela fechou os olhos por um breve momento e respirou fundo. Sentia o peso físico da exaustão, mas também uma pressão emocional que parecia esmagar o peito. Tentou organizar mentalmente cada tarefa, imaginando se algum atalho poderia ajudá-la, alguma solução criativa. Mas quanto mais lia, mais clara ficava a intenção. Não havia saída possível. Era um labirinto construído para não ter fim. A noite avançou enquanto ela trabalhava incessantemente. A cada relatório revisado, surgia outro ainda mais complexo. O relógio marcava horas que pareciam não passar, enquanto seus dedos tremiam no teclado e seus olhos ardiam pelo cansaço. A pilha de papéis diminuía lentamente, mas a lista parecia crescer, como se alguém estivesse adicionando novas demandas, enquanto ela cumpria as antigas. À meia-noite, o prédio já estava vazio. Só ela permanecia ali, rodeada por telas acesas e silêncio absoluto. A única companhia era o som distante do ar-condicionado e o batimento acelerado do próprio coração. Sentia a mente pesada, a coluna dolorida,
a respiração curta. O corpo reclamava, mas ela seguia. Não desistir era a única coisa que ainda podia controlar. Por volta das 3 da manhã, o cansaço era tão profundo que as letras começavam a borrar na tela. A mente lutava para se manter firme, mas a cada nova revisão surgiam dúvidas, erros involuntários, pequenos lapsos que só aumentavam a pressão. Era cruel perceber que, quanto mais se esforçava, mais longe parecia estar do fim. O pior momento, porém, veio quando um dos arquivos travou e apagou parte do trabalho que levara horas para concluir. Ela encarou a tela preta por longos segundos, paralisada. A sensação de impotência era sufocante. A garganta fechou. Os olhos encheram de lágrimas que ela tentou conter, mas, naquele instante, a dor era grande demais para suportar. Ela se levantou, caminhou até a janela e apoiou a testa no vidro frio. A cidade lá fora estava dormindo, alheia ao desespero que consumia suas forças. O desafio imposto sobre ela não era apenas injusto, era desumano. E pela primeira vez, ela sentiu que talvez realmente não houvesse saída. A madrugada continuou, implacável, enquanto ela lutava contra o sono, o cansaço e o peso emocional de ser alvo de um ataque tão calculado. Era o maior desafio que já enfrentara. Um desafio impossível, exatamente como ele queria. A madrugada avançava quando ela deixou o vidro frio da janela e voltou para a mesa. As mãos ainda tremiam e os olhos ardiam como se carregassem todo o peso da noite. O silêncio absoluto do prédio fazia cada respiração parecer mais alta, mais consciente. E no meio daquele cansaço devastador, algo começou a mudar. Era sutil, quase imperceptível no início. Uma espécie de inquietação que não vinha do medo, tampouco da dor. Era outra coisa, algo mais profundo. Uma sensação que não surgia para confortar, mas para despertar. Ela percebeu isso quando encarou novamente a lista absurda de tarefas. Pela primeira vez desde o início daquele tormento, não viu apenas injustiça. Viu intenção, viu estratégia, viu crueldade meticulosa. E ao reconhecer isso, algo dentro dela estalou. Ela puxou a cadeira, sentou-se com mais firmeza e apoiou os cotovelos na mesa. O documento à sua frente já não parecia um aviso de derrota inevitável. Era agora, o retrato daquilo que ela vinha aceitando por tempo demais. O retrato de uma vida em que sempre se colocava por último, esperando que os outros reconhecessem seu valor sem que ela mesma o fizesse primeiro. A respiração ficou lenta. O corpo, ainda exausto, começou a responder de outro jeito, como se uma nova energia surgisse entre as fissuras do cansaço. O que Roberto havia dito, o que ele havia feito, o que ele havia permitido que acontecesse com ela, tudo isso doía. Mas naquele instante, em vez de quebrá-la, começava a iluminá-la por dentro. Ela então revisou mentalmente cada detalhe do dia, a frase cruel que ouviu, os olhares atravessados, os cochichos, a sabotagem, a reunião, a lista impossível. E a pergunta que tinha surgido no tópico anterior voltou com mais força, porque ela vinha permitindo que pessoas assim definissem quem ela era. A sensação de fraqueza deu lugar a outra coisa, uma clareza aguda, incômoda, transformadora. Ela percebeu que, se continuasse aceitando a narrativa dos outros, jamais teria controle sobre a própria vida. Aqueles que queriam vê-la pequena só tinham poder porque ela ainda acreditava, no fundo, que precisava da aprovação deles. E essa crença se quebrou ali. Ela endireitou a coluna, respirou fundo e agarrou os papéis com uma firmeza que não tinha sentido antes. Não era mais sobre cumprir demandas absurdas. Era sobre recuperar sua dignidade, sua autonomia, sua verdade. O que antes parecia um fardo, agora se transformava em combustível. O olhar dela, antes apagado, começou a ganhar foco. E mesmo sabendo que o prazo era impossível, decidiu que faria o melhor que podia. Não para agradar Roberto, não para provar algo a quem a diminuía, mas para se provar capaz de ir até onde pudesse por si mesma. O relógio marcava quase 4 da manhã, quando ela retomou o trabalho. Mas a postura era outra. A energia era outra. Ela era outra. A lista se tornou menos ameaçadora. A cada documento revisado,
A cada erro corrigido, a cada análise concluída, algo dentro dela se reorganizava. As mãos continuavam trêmulas, mas agora havia determinação nos movimentos. A exaustão física ainda estava presente, mas a mente, antes fragmentada, agora estava firme. Essa virada interior não era barulhenta, não era heróica, não era épica, era silenciosa e, exatamente por isso, profunda. Quando o sol começou a clarear discretamente o horizonte, ela já não era a mesma pessoa que entrou ali dias atrás. Ainda estava machucada, sim. Ainda estava cansada, sim. Mas agora havia dentro dela uma força que ninguém poderia tirar. E enquanto recolhia alguns papéis e se preparava para um novo dia, soube que havia dado o primeiro passo. Não para enfrentar o mundo lá fora, mas para enfrentar a verdade dentro de si. Quando o primeiro raio de sol atravessou a janela, ela já estava de pé, recolhendo as folhas organizadas em pilhas distintas. O rosto cansado ainda denunciava a longa madrugada, mas havia algo novo em sua expressão. Uma firmeza silenciosa que contrastava com a fragilidade da noite anterior. O relógio marcava um horário cruel, daqueles que esmagariam qualquer pessoa comum. Mas ela não se sentia comum. Não mais. A lista ainda não estava totalmente concluída, porém boa parte já tinha sido enfrentada. E isso por si só já seria impensável algumas horas antes. O novo dia chegava trazendo a promessa de mais confrontos, mais olhares tortos, mais humilhações. Mesmo assim, ela respirou fundo, recolheu os papéis e marchou pelo corredor com passos que, embora cansados, carregavam outra energia: resistência. Ao entrar na sala de trabalho, percebeu rapidamente que o ambiente já se movimentava. Pessoas conversavam em voz baixa, desviavam o olhar quando ela passava, como se a presença dela incomodasse. Ainda assim, dessa vez, algo era diferente. Ela não se retraía, não encolhia os ombros, não acelerava o passo. Apenas seguia, com a serenidade de quem descobriu que não poderia mais permitir que o medo decidisse por ela. O primeiro impacto veio quando entregou parte das tarefas ao setor responsável. O funcionário a observou com surpresa mal disfarçada. Talvez esperasse que ela chegasse em frangalhos, talvez torcesse para vê-la falhar completamente, mas o trabalho estava ali, organizado e consistente. Ele pegou as folhas sem dizer nada, e ela percebeu que o silêncio dele dessa vez não era desprezo. Era dúvida. Aquela dúvida se repetiu ao longo da manhã. Pequenos olhares, expressões rápidas, uma pausa aqui, outra ali. Pessoas que ontem a subestimavam agora, parecia que recalculavam a própria postura. Ninguém falava com ela diretamente, mas ninguém conseguia ignorá-la por completo. A resistência dela começava a desconcertar quem esperava vê-la cair. Quando a manhã avançou, ela voltou para sua mesa e continuou trabalhando no restante das tarefas. A exaustão seguia presente, mas algo a movia. Não um impulso de raiva, e sim uma determinação que vinha das profundezas do que havia redescoberto em si mesma. Agora cada clique, cada anotação, cada revisão era um ato de afirmação silenciosa. Ela não seria destruída tão facilmente. No meio da tarde, sentiu uma presença se aproximar. Uma colega que, nos últimos dias, mal dirigia palavras a ela, parou ao lado da mesa com um olhar hesitante. Não era amizade nem solidariedade evidente, era algo mais nuançado. Talvez culpa, talvez admiração contida, talvez receio do que estava por vir. A colega não disse nada, apenas deixou um arquivo sobre a mesa e sussurrou: "Isso pode te ajudar." Depois se afastou. Foi um gesto pequeno, quase imperceptível, mas poderoso. Um sinal de que nem todos estavam dispostos a seguir o fluxo da injustiça. A resistência dela estava começando a gerar efeitos nos lugares mais improváveis. Ao final da tarde, outro teste. Roberto a chamou na sala dele. A porta fechada, o olhar calculado, a postura impecável. Ele esperava ver falhas, exaustão, desorganização. Esperava argumentos frágeis. Esperava derrota. Mas encontrou uma mulher firme, calma, com os relatórios alinhados e a voz segura. Ele folheou as páginas com expressão dura,
procurando erros como quem procura rachaduras em uma armadura. Quanto mais lia, mais irritação silenciosa surgia em seu semblante. Ela percebeu isso, e ele percebeu que ela percebeu. Não houve elogio, não houve reconhecimento, apenas um aceno frio, dispensando-a. Mas naquele gesto vazio, ela entendeu algo importante. Ele não esperava que ela resistisse. Quando deixou a sala, a tensão ainda percorria o corpo, mas a certeza era maior que o medo. Ela ainda não havia vencido nada. Ainda estava longe de qualquer justiça. Mas havia provado para si mesma, e para quem estivesse observando, que havia força onde muitos só esperavam fraqueza. A resistência inesperada tinha começado, e a partir dali, nada seria como antes. O dia seguinte amanheceu com um peso diferente. O prédio parecia mais silencioso do que o habitual, como se algo estivesse prestes a acontecer. Ela chegou cedo, mas não por obrigação. Era como se uma parte de si soubesse que aquele seria um dia decisivo, duro, talvez até cruel. O corredor estava vazio quando passou, e o som dos próprios passos parecia ecoar com mais nitidez do que nunca. Ao se aproximar da sala, percebeu que a porta estava entreaberta. Dentro, alguns papéis estavam jogados sobre sua mesa, fora da ordem em que havia deixado. Não era bagunça acidental, era invasão. Alguém estivera ali. Alguém mexera em seu espaço, como se quisesse deixar um aviso silencioso. Ela respirou fundo e entrou. O ambiente, antes familiar, agora parecia um campo de batalha. Alguns documentos haviam desaparecido. Outros estavam rasurados, e sobre a cadeira havia uma pasta vermelha, nunca vista antes. O nome dela estava escrito em letras grandes e fortes. A pasta parecia pulsar no silêncio da sala. Quando a abriu, encontrou relatórios manipulados, mensagens fora de contexto, observações distorcidas. Tudo organizado com precisão cirúrgica para construir a imagem de uma profissional irresponsável, desatenta, desleal. Era um dossiê, um ataque direto, uma armadilha completa. O choque apertou seu peito de forma quase física. Ela sentiu a garganta fechar, as mãos tremerem. Era como se o chão tivesse sido arrancado sob seus pés. Não era apenas injustiça, era destruição programada. Alguém tinha reunido cada detalhe para derrubá-la de vez. Mas a pior parte não estava na pasta. Estava na carta anexada ao final. Era uma convocação formal para uma reunião extraordinária. Sala principal. Todos os gestores presentes. O assunto: avaliação de conduta e permanência na empresa. O coração dela disparou. A humilhação pública estava marcada, e seria naquele mesmo dia. As horas que antecederam a reunião foram torturantes. O prédio começou a encher, e cada olhar lançado em sua direção carregava suposições. Sussurros começaram a surgir como pequenas faíscas. Algumas pessoas desviavam o olhar, outras observavam com uma curiosidade fria. Todos sabiam, ou achavam que sabiam. Quando o relógio marcou o horário indicado, ela caminhou até a sala principal com passos pesados. A porta estava fechada. A testa dela encostou por um segundo na madeira fria, como se buscasse coragem antes do impacto. Então respirou fundo, abriu a porta e entrou. Todos já estavam lá. Roberto estava sentado à cabeceira da mesa, impecável como sempre. Ao redor, gestores com expressões neutras, algumas forçadas, outras carregadas de um julgamento silencioso. O ar parecia preso, suspenso. Ela se sentou lentamente, enquanto Roberto abria a pasta vermelha diante de todos, como se fosse apresentar a prova definitiva de algo já decidido. Ele falava com voz firme, pausada, teatral. Apontava erros que não eram dela, citava mensagens fora de contexto, destacava trechos manipulados. Era uma acusação calculada, feita para parecer irrefutável. A cada palavra dele, ela sentia como se fosse sendo empurrada para um abismo. Era uma queda moral, emocional, profissional. Uma queda projetada. A queda final. Sua visão ficou turva por um instante. Não de lágrimas, de indignação contida. O coração batia tão forte que ela mal conseguia ouvir partes da fala dele.
A sensação de desamparo se espalhava pelo corpo, subindo como água fria. Quando Roberto terminou, o silêncio tomou a sala. Todos aguardavam. Esperavam que ela se quebrasse, que implorasse, que chorasse, que confirmasse, sem querer, o papel que tentavam lhe impor. Ela respirou fundo, mas a voz não saiu. Tentou novamente, mas a garganta parecia travada. E foi exatamente nesse momento de vulnerabilidade extrema, nesse instante em que tudo parecia perdido, que algo aconteceu. Ela não ouviu um som alto ou uma revelação inesperada. Foi apenas um leve estalo interno. A mesma força silenciosa que havia despertado dias antes agora tentava emergir, mas estava soterrada pelo peso da injustiça. Ainda assim, mesmo sem conseguir falar, ela ergueu o olhar. Era um gesto pequeno, quase imperceptível, mas foi o suficiente para alterar o clima na sala. Seu olhar dizia tudo o que a voz ainda não conseguia. Ela não aceitaria cair sem lutar. O silêncio na sala parecia se alongar de maneira quase insuportável. O ar estava denso, preso entre as paredes, como se aguardasse o momento exato para se partir. Todos observavam o mesmo ponto, o olhar firme dela, que finalmente se ergueu apesar da dor, apesar da injustiça, apesar da armadilha que tentava sufocá-la. Roberto, sentado à cabeceira, franziu levemente a testa. Não era irritação, era desconforto. Ele não esperava resistência, não esperava reação, não esperava nada além de submissão. O controle sempre esteve nas mãos dele, e era nítido que qualquer sinal de coragem alheia o incomodava profundamente. Quando ela finalmente inspirou e buscou forças para falar, a voz saiu mais baixa do que esperava, mas firme. Antes que continuem, quero que todos vejam isto. Ela colocou sobre a mesa uma pequena pasta azul, quase discreta demais diante da pasta vermelha montada contra ela. Ninguém sabia o que continha, nem entendia como aquela pasta havia surgido. Só ela sabia, porque só ela estivera acordada aquela madrugada inteira, revisando tudo o que podia, e encontrando pequenas pistas onde ninguém mais ousaria procurar. Roberto observou a pasta como quem enxerga uma ameaça invisível. Os gestores trocaram olhares silenciosos. Um deles pigarreou, outro ajeitou os óculos. A tensão se espalhou. Ela abriu a pasta, e a sala mudou. Dentro dela, havia documentos originais, arquivos com registro de horário, mensagens completas, não trechos isolados como os que estavam no dossiê contra ela. E, principalmente, capturas de tela mostrando alterações feitas nos relatórios, enquanto ela estava fora da sala no dia anterior. Alterações realizadas do computador de outra pessoa. Alterações que tinham o objetivo claro de prejudicá-la. A revelação começou como um murmúrio discreto, depois tomou corpo. Um dos gestores inclinou-se para a frente. Outro arregalou os olhos tentando comparar as versões. A mentira exposta era tão evidente que parecia gritar. Mas não era só isso. Entre as provas, havia algo ainda mais forte. Um áudio curto, gravado sem intenção durante a madrugada. Era o som de duas pessoas conversando na sala ao lado, sem perceber que o celular dela, esquecido sobre a mesa, havia ativado a gravação automática quando recebeu uma notificação. As vozes eram claras o suficiente para identificar. Ela não vai aguentar, disse a primeira voz. É para isso que estamos fazendo, respondeu a segunda. E o Roberto? Ele sabe. Ele quer que seja rápido. Disse que quem depende dele não merece respeito. A frase final caiu como um golpe seco. Não havia mais como negar. Não havia mais como manipular. Não havia mais como esconder o esquema montado para destruí-la. Por alguns segundos, ninguém respirou. O áudio tocou inteiro. Curtíssimo, devastador. A reação foi imediata. Alguns gestores recuaram na cadeira chocados. Outros ficaram pálidos. O risco jurídico, moral e institucional daquela revelação era imenso demais para ser ignorado. A situação que antes parecia um julgamento unilateral, agora se tornava uma bomba prestes a explodir no centro da mesa. Roberto apertou os lábios, mas seu rosto denunciava a tensão. Ele tentou falar, mas ela o interrompeu. Eu passei noites inteiras trabalhando. Sempre fiz tudo o que me pediram. Respeitei cada pessoa nesta empresa. A voz dela tremia, não de medo,
mas da força contida por tempo demais. E tudo porque acreditava que esforço e honestidade sempre seriam reconhecidos. Mas o que encontrei aqui foi outra coisa. Os olhos de todos estavam nela. Isso, ela disse, tocando na pasta vermelha, é mentira. Ela colocou a mão sobre a pasta azul. Isto aqui é a verdade. O impacto dessas palavras parecia atravessar a sala como vento forte, derrubando certezas, desmoronando versões, expondo a podridão escondida sob o verniz da empresa. Um dos gestores pediu para ouvir o áudio novamente. Outro exigiu analisar os documentos. A sala, antes alinhada a Roberto, agora se deslocava para outro eixo, o da verdade inevitável. Roberto tentou recuperar o controle, tentou argumentar, tentou negar, tentou descredibilizá-la. Mas, pela primeira vez, sua autoridade não encontrava eco. Um dos gestores o interrompeu pela primeira vez em anos. Precisamos suspender esta reunião agora. Outro completou. E revisar todas as acusações. Isso é sério demais para ser ignorado. Ela ficou em silêncio. Não precisava dizer mais nada. A revelação falava por ela. E enquanto Roberto fechava a pasta vermelha com um movimento brusco, percebendo que o domínio escapava por entre os dedos, ela entendeu que aquela era a primeira grande brecha na muralha que ele havia construído. Não era o fim, mas era o início da queda dele. A sala ficou tomada por um silêncio tenso, denso, quase sufocante. A pasta vermelha já não dominava a mesa. Agora estava deslocada, empurrada para o canto, como se carregasse a vergonha que ninguém mais tinha coragem de tocar. A pasta azul, porém, permanecia aberta, exibindo a verdade que tantos tentaram esconder. E essa verdade era luminosa demais para ser ignorada. Os gestores começaram a se mover, inquietos. Um deles recolheu alguns documentos que ela havia apresentado e os empilhou cuidadosamente. Outro pediu que deixassem o áudio tocando mais uma vez. A cada repetição, o impacto aumentava. A cada repetição, mais olhares se voltavam para Roberto. Não com respeito, mas com questionamento. Pela primeira vez, o poder dele parecia vacilar. Quando a porta da sala se abriu e o diretor jurídico foi chamado às pressas, Roberto tentou se recompor. A postura rígida, o queixo erguido, o olhar frio. Mas era nítido. Ele já não comandava a narrativa. A verdade o havia desarmado. Ela permaneceu sentada em silêncio. Não queria teatralidade, não queria vitória, só queria justiça, e aquele era o caminho para ela. O diretor jurídico analisou os documentos, ouviu o áudio, folheou o relatório manipulado e, por fim, respirou fundo antes de falar. Estas provas são gravíssimas. Temos aqui indícios claros de sabotagem intencional, difamação interna, manipulação de documentos corporativos e tentativa de responsabilização fraudulenta. O impacto das palavras ecoou na sala. Um dos gestores desviou o olhar, constrangido. Outro passou a mão na testa, nervoso. Roberto manteve-se calado, mas o maxilar contraído revelava o quanto lutava para não perder o controle da situação. Quando finalmente decidiu falar, a voz saiu mais baixa do que o habitual. Não temos confirmação de que este áudio é legítimo. Pode ter sido editado. O argumento soou fraco, desesperado. Ninguém parecia convencido. O diretor jurídico rebateu com firmeza. O arquivo tem metadados originais. Já verifiquei. Além disso, as manipulações nos relatórios têm registro de edição rastreável. Tudo aponta para a sabotagem interna intencional. A palavra intencional cortou o ar. Ela, ainda em silêncio, observava Roberto tentando manter a compostura. A arrogância que antes preenchia cada gesto agora parecia dissolvida. Era um homem percebendo que sua própria sombra estava finalmente sendo iluminada. Os gestores concordaram em suspender todas as acusações contra ela, até que uma investigação interna completa fosse realizada. Mas o que veio em seguida pegou todos de surpresa. A partir deste momento, disse o diretor jurídico, Roberto está temporariamente afastado de suas funções até que a apuração seja concluída. A frase caiu como um golpe surdo, pesado, inevitável.
Roberto encarou o homem com incredulidade, como se aquilo fosse impossível, como se o poder que sempre teve fosse inquestionável. Mas ali, diante daquela sala cheia de olhares que finalmente enxergavam a verdade, não havia mais espaço para influência ou intimidação. Ele levantou-se lentamente, ajeitando os punhos da camisa. Tentou recuperar a postura, tentou recuperar o ar de superioridade, mas seus movimentos denunciavam a tensão, o desespero silencioso, a percepção de que tudo estava ruindo. Antes de sair, ele a encarou, não com desprezo, mas com algo que ela jamais tinha visto naquele olhar: medo. Medo de alguém que nunca imaginou que pudesse ser confrontado. Medo de alguém que sempre acreditou estar acima de tudo e de todos. A porta se fechou atrás dele. Quando o som ecoou pela sala, ela finalmente respirou fundo, como se há dias estivesse presa por dentro. Os gestores, ainda tensos, se aproximaram. "Pedimos desculpas por tudo o que aconteceu", disse um deles com sinceridade evidente. "Você foi vítima de uma injustiça grave", completou o outro. Ela ouviu, mas não buscava consolo. A verdade já tinha feito seu caminho. O que importava agora era reconstruir. A reunião terminou com decisões formais. Haveria auditoria, haveria responsabilização, haveria consequências. E, principalmente, ela estava limpa, livre da sombra que tentaram colocar sobre ela. Quando saiu da sala, o corredor parecia diferente. Não havia sussurros, não havia olhares tortos. Havia respeito, não explícito, não exagerado, mas presente. Ela andou pelo corredor sentindo algo que há dias não sentia: leveza. Ainda doía, é claro. Ainda havia cicatrizes. Ainda havia muito para resolver. Mas a justiça tinha começado, e agora, finalmente, era ela quem avançava. Não para se vingar, mas para se libertar. Quando deixou o prédio naquele fim de tarde, o ar fresco tocou seu rosto como um lembrete silencioso de que algumas batalhas, mesmo as mais dolorosas, também abrem caminhos que antes pareciam invisíveis. Ela caminhou devagar até a calçada, sentindo o corpo cansado, mas a mente estranhamente tranquila. O céu, tingido de tons alaranjados, dava a sensação de fechamento perfeito, não de vitória, mas de libertação. Por dias, ela carregara o peso da humilhação, do medo, do julgamento injusto. Por dias, acreditou que estava sozinha, cercada por sombras e armadilhas preparadas com cuidado para destruí-la. Mas, quando tudo parecia perdido, a verdade veio à tona com força suficiente para romper a escuridão que tentava envolver sua história. Agora, cada passo que dava parecia carregar uma consciência nova. A consciência de que tinha resistido além do que imaginava possível. Não por orgulho, nem para provar algo ao mundo, mas porque finalmente havia compreendido que sua dignidade nunca poderia ser definida por alguém que se alimentava do desprezo. Enquanto caminhava, lembrou-se da frase que ouvira no início de tudo. A frase cruel, fria, que marcara sua alma: "Quem depende de mim não merece respeito." Ela repetiu mentalmente as palavras, mas dessa vez não sentiu dor. Sentiu clareza. A clareza de que nenhum valor próprio pode nascer das expectativas de alguém que não sabe enxergar humanidade no outro. Ela então seguiu pela rua com passos firmes. Havia muito a reconstruir, é verdade. Feridas abertas, caminhos incertos, decisões importantes pela frente. Mas algo dentro dela, algo que despertou na madrugada mais difícil, agora brilhava. Era força, era coragem. Era a certeza de que sua história não terminaria naquele ambiente onde tentaram silenciá-la. O mundo continuava se movendo ao redor, indiferente às batalhas internas de cada pessoa. Mas ela sabia, seu renascimento havia começado ali, naquele instante de silêncio depois da tempestade. E ao erguer o rosto para o céu, permitiu-se finalmente sentir esperança. A justiça divina nunca falha. Deixe nos comentários sua cidade e compartilhe com alguém que precisa ouvir essa história. Nos vemos no próximo vídeo.